Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula nossa aqui no LAC Concursos. Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai definir com você o conceito da formação étnica do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, vamos tentar entender a dinâmica demográfica, o crescimento demográfico do nosso país. Bom, a nossa tarefa inicial aqui é, primeiro, defendermos aí uma diferença fundamental entre aquilo que nós chamamos de raça e aquilo que nós entendemos por etnia. Quando nós estamos falando a respeito de raça, isso remete a uma crença antiquada, né, do ser humano, de que a humanidade era formada por três grandes grupos raciais. Nós tínhamos lá a população branca, também chamada de caucosoide, a população negra, também chamada de negroide, e os amarelos. A separação, portanto, se daria por características físicas, por características biológicas. E muitas vezes esse conceito de raça serviu de pretexto para colocarmos o pré-conceito, ou seja, o conceito antes de compreendermos a realidade tal qual ela nos se apresenta de maneira verdadeira. O exemplo clássico disso foi o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, que pregava lá a superioridade da raça branca de origem ariana. Por um outro lado, ainda temos no nosso país, e em boa parte do mundo, o preconceito contra o negro, que é você levar em consideração que uma determinada pessoa tem mais ou menos habilidades de acordo com a cor da tua pele, com a cor dos olhos, com a cor do cabelo, ou com a espessura desse cabelo e largura de nariz. Obviamente que com o avanço da ciência antropológica, da biologia e da genética, nós conseguimos comprovar que esse conceito racial é um conceito completamente equivocado sobre a ótica da ciência. Isso porque nós somos o grupo de hominídeos que sobreviveu, que é o grupo Homo sapiens. No entanto, nós tivemos vários grupos de hominídeos, como, por exemplo, o Pithecanthropus erectus, o Homo aforensis, dentre outros. E sendo assim, se todos nós somos descendentes de um mesmo grupo de hominídeos, que é o grupo do Homo sapiens, o conceito racial é um conceito que não se aplica à espécie humana. Aliás, as características de cor da pele, largura do nariz, um cabelo mais fino ou mais grosso, olhos castanhos ou mais claros e a pele negra ou branca, na realidade tem muito mais a ver com a questão da adaptação, né, ao meio em que determinado agrupamento humano se estabeleceu em momentos remotos da humanidade. Observe, por exemplo, que a quase totalidade originária da população da África é formada por negros. Isso porque você tem basicamente uma grande incidência solar naquela localidade, a pele naturalmente produz mais melanina para poder proteger o organismo, os olhos ficam negros ou castanhos também para proteger a visão, o cabelo fica mais crespo para proteger o couro cabeludo e o nariz se achata para permitir uma troca de calor mais eficiente com o corpo. Por um outro lado, quando você vai para os países nórdicos, por exemplo, como a Islândia ou a Finlândia, você vai perceber exatamente o contrário. A pele perde melanina, porque o índice de incidência solar é muito baixo, e, portanto, o corpo não precisa de proteção natural, os olhos ficam claros, pela mesma, né, questão de não haver necessidade de proteção, o cabelo afinala, porque não há necessidade de proteção do couro cabeludo, e o nariz afinala para permitir o aquecimento do ar antes que ele adentre aos pulmões. Portanto, nós estamos falando de adaptações de agrupamentos humanos e não de grupos raciais. O conceito de raça, sob o ponto de vista biológico, na maioria das vezes, o que ele quer é sustentar o pré-conceito, que é você analisar o outro antes de conhecê-lo. E todo preconceito, né, obviamente, denigre a própria imagem humana, porque nós descendemos do mesmo grupo de hominídeos. Então, nós estamos falando, para além de um crime,
um profundo desrespeito ao outro, né? Um elemento que eu gosto muito e digo sempre para os meus alunos é que nós devemos diferenciar as pessoas pelo seu caráter e não pela cor da sua pele. E isso é um paradigma que todos nós devemos ter. No entanto, a questão racial ainda é uma questão muito constante, né, na população brasileira. Tanto que o IBGE, ele identifica isso sob o ponto de vista quantitativo. O negro no Brasil, executando a mesma função que o homem branco, infelizmente, com a mesma qualificação, ainda ganha 30% menos. Mas isso também ocorre com as mulheres. As mulheres, com a mesma formação, com o mesmo cargo e ocupando função semelhante a homens brancos, também ganham, em média, 30% menos. O que é manifesto, portanto, no nosso país é que nós ainda temos um forte preconceito racial e uma profunda discriminação de gênero, nesse caso, para com as mulheres. Mas o Brasil é mais. O Brasil é um país homofóbico. Observe que a homossexualidade masculina ou feminina raramente é demonstrada, por exemplo, por quem ocupa cargos de chefia ou de projeção, né, no meio empresarial, político ou na mídia. Salvo exceções. Isso porque o nível de preconceito da sociedade brasileira é muito profundo. E isso faz com que boa parte dos homossexuais tenham algum tipo de preconceito sobre eles e, por um outro lado, né, evitam se expor para não serem vítimas de toda sorte de violência. Isso é algo que, obviamente, o nosso país tem que aprender a superar. E o grande mecanismo de superação do racismo, do machismo e da homofobia é nós nos entendermos, enquanto sociedade, nessa posição. E entendermos que esse tipo de tratamento não é um tratamento justo, não é um tratamento ético, não é um tratamento correto. E que se nós queremos um futuro melhor para nós, para o nosso país e para os nossos filhos, esse tipo de relação preconceituosa, machista, homofóbica tem que definitivamente acabar. Dada essa questão, se não há, portanto, sob o ponto de vista da ciência, o conceito de raça, nós podemos sim falar em etnia, porque etnia remete à cultura, portanto remete a hábitos alimentares, à religião, à língua, à visão do passado, à visão do futuro, à ética, moral, o modo de se vestir, enfim, todos os elementos que formam culturalmente um povo, o que não significa dizer, obviamente, que nós sejamos melhores ou piores. Somos, sim, diferentes e temos lá, obviamente, acesso à tecnologia, a bens e serviços que são diferenciados. Porém, o conceito de etnia é um conceito cultural e não um conceito de ordem biológica. Bacana? Vamos botar isso no quadro então, pessoal. Então, puxando aqui, né, nós temos uma diferença fundamental entre o conceito de raça e o conceito de etnia, né? Raça versa lá basicamente sobre um conceito biológico que é inexistente, né, para os antropólogos e biólogos geneticistas, e esse critério biológico, muitas vezes, acaba por justificar práticas de preconceito que não têm amparo, né, no mundo da ciência. O conceito que, de fato, nós temos e que é importante é o conceito de etnia. Etnia remete à cultura, portanto, remete lá à religião, remete à língua, hábitos alimentares, a ética sobre aquilo que é certo ou errado e a codificação dessa ética que é a moral, etc. Por
Portanto, se é incorreto nós falarmos do conceito de raça sobre um critério biológico que pretensamente justificaria a separação em pessoas em grupos raciais, porque, na verdade, a maioria das vezes eu estou falando de preconceito, de você conceituar antes de conhecer, na realidade, o conceito de etnia, que remete à cultura, esse sim é um conceito válido. Porque daí, culturalmente falando, eu posso estar de forma diferente dos demais agrupamentos humanos. A minha religião, a língua, os hábitos alimentares, a ética, a moral, visão do passado, futuro, modo de se vestir, né, etc. e tal, definem o meu grupo étnico. Dito isso, e considerando aí, né, que esse conceito racial é um conceito equivocado, a gente pode então lá dar uma olhadinha no nosso material para a gente revisar esse início de caminhada. Bacana? Então vem para cá, pessoal. Vamos pular aqui para a gente conseguir visualizar isso que nós estamos falando. Vamos apagar o nosso quadro. Para darmos uma olhada lá no nosso conceito. Então, o que nós temos, né? Existe alguma diferença entre etnia e raça? Né? Nós já sabemos que, sob o ponto de vista da ciência, raça é um conceito inexistente. O que ocorre é o conceito de etnia. Raça está relacionado, né, a uma característica biológica de uma determinada população. O que, obviamente, né, pode, de alguma maneira, gerar a condição de preconceito. O que nós queremos trabalhar é o conceito de etnia. O conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Aí sim, nós temos uma separação importante a realizar nos agrupamentos humanos. O que nós percebemos, então, de importante, pessoal, é que atualmente não é mais utilizado o conceito de raça para a classificação dos agrupamentos humanos. No entanto, o termo ainda é utilizado quando se refere a uma política, por exemplo, uma política racial afirmativa, que determina cota em concurso público para negros e seus descendentes. Então, aí eu estou falando de uma política afirmativa racial, cujo critério é biológico, característica física do indivíduo. Ou a legislação, por exemplo, para definir a igualdade racial e o preconceito de raça, que muitas vezes se manifesta de maneira triste no nosso país. Observe aí o que diz a Constituição Federal. A nossa Constituição diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem de raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E, portanto, né, a nossa Constituição coloca de maneira muito clara que o racismo é crime, que o preconceito, além de uma falta ética, né, ele contradiz a legislação e os objetivos da República Brasileira. E por um outro lado, pessoal, é preciso que você entenda isso sob o ponto de vista ético. Não é justo o tratamento diferenciado de pessoas por suas características biológicas, como a cor da pele, por exemplo. Dito isso, né, como é que nós podemos diferenciar as etnias na formação, né, e na composição de uma dada população, né? Partindo do princípio de que etnia está relacionada a uma comunidade humana definida lá com afinidade linguística e cultural, é verdade afirmar que tais comunidades contribuem para a construção da identidade de uma dada população. E aí vem a pergunta: como é que é formada, né, a população brasileira? Nós sabemos, e eu dou graças a Deus por isso, que a população brasileira tem uma formação miscigenada. O que quer dizer isso, né? Que nós não somos formados por um único grupo étnico. Pelo contrário, nós temos uma formação tripla, né? O branco de origem europeia,
o negro de origem africana e o indígena brasileiro. E é dessa composição e dessas misturas é que vai nascendo aquilo que nós denominamos de povo brasileiro. E eu particularmente gosto muito de olhar, por exemplo, pelas ruas, né, dentro do metrô, ou dentro do trem, dentro do ônibus, e ver que o brasileiro é uma população que não tem cara. Você pode colocar um negro, um branco, um asiático, um indígena, e colocar um sobrenome brasileiro, e as pessoas admitirão ele como tal, porque o brasileiro não tem cara. O que significa dizer de maneira muito clara que o Brasil é altamente miscigenado e é muito difícil encontrar uma família brasileira que não tenha algum tipo de relação com grupos étnicos das quais nós citamos ainda há pouco. Então, como é que se dá no Brasil, né? Nós temos, então, no nosso país, a nossa composição étnica, com a contribuição de três grandes povos, né? Dos europeus, dos africanos e dos indígenas brasileiros. Observe que a contribuição europeia ela é das mais variadas. Inicialmente, a presença de portugueses, mas nós tivemos também a presença de italianos, a presença de alemães, de espanhóis, tivemos a presença de poloneses e de outros grupos, né, que compõem, né, o nosso país. Então, aqui, dentre os europeus, né, os grupos principais que são os portugueses, espanhóis, alemães, suíços, poloneses, só para citarmos alguns. Sob o ponto de vista da África, de inúmeros países da África, mas uma grande composição daquilo que hoje é o estado de Angola. Mas tivemos outros, né? Dos indígenas brasileiros, né? Que é a população nativa de nosso país. E a partir dessa composição é que o Brasil nasce como um país altamente miscigenado. Então, repito, é muito difícil que dentro de uma família brasileira nós não tenhamos lá algum parente de primeiro, segundo ou terceiro grau que seja de um desses grupos étnicos de formação da população brasileira. Tudo bem? Dito isso, vamos fazer lá a nossa revisão. Apagando aqui. O que nós percebemos, pessoal? Nós vamos perceber lá, né, que a construção da identidade nacional, ela parte do indígena, depois do europeu e depois do africano, né? Do grupo, né, de indígenas mais europeus, nascem os chamados brasilíndios, né? Do grupo de africanos mais índios e africanos mais europeus, nascem os chamados afro-brasileiros. Fazendo uma observação aqui importante, né? Os brasilíndios também foram chamados pelos portugueses jesuítas de mamelucos, tudo bem? Ou seja, o índio mais o europeu formava o mameluco, né? A mistura do negro com o índio, negro com o indígena, aqui do outro lado, né? O africano mais o indígena, também foi chamado de cafuso, né? E a mistura do negro com o branco também foi denominada como mulato. Então, aqui, índio mais europeu, eu tenho o mameluco. Nós temos do africano mais o índio, o cafuso. E nós temos aqui, do africano mais o europeu, o chamado mulato. Tudo bem? E aí, a composição étnica, né, da população brasileira.
E aí, nós temos uma série de contribuições que foram trazidas pelos mais diferentes grupos étnicos para o nosso país. Quando nós olhamos, por exemplo, para o europeu, a contribuição mais marcante é a nossa língua, que é a língua portuguesa, que é a língua dominante no território nacional. Professor, por que você está falando de língua dominante e não a única língua? Porque nós ainda temos indígenas brasileiros que falam a língua tupi-guarani e outras variantes desse tronco principal. Então, a língua oficial do Brasil é o português, é uma contribuição dos nossos colonizadores, mas não é a única língua que se fala no nosso país. Então, a primeira grande contribuição do europeu é a língua. A segunda diz respeito à religião. A religião predominante no nosso país é a de matriz judaico-cristã, seja ela o próprio judaísmo ou o cristianismo com as suas variantes, por exemplo, como a Igreja Católica, a Igreja Evangélica, Luterana, Calvinista, Anglicana, outras pentecostais, neopentecostais, não importa. O cristianismo é uma matriz cultural trazida pelo europeu para o nosso país. Nós vamos observar que uma parte significativa da arquitetura brasileira também tem contribuição europeia. Basta você ver algumas catedrais católicas espalhadas pelo Brasil, que tem lá uma arquitetura, arte déco, que tem uma parte que é gótica, e, portanto, de alguma forma, refletindo a composição étnica do europeu em território brasileiro. Observe que nós temos uma série de gostos alimentares que também são trazidos pelo branco de origem europeia e, portanto, a contribuição se dá, sobretudo, nos hábitos alimentares, na religião, na língua, na arquitetura. Mas quando eu olho, por exemplo, para o indígena brasileiro, nós temos uma série de elementos constitutivos, como, por exemplo, o hábito alimentar do consumo do milho, do consumo da mandioca. Nós vamos poder observar no Brasil a contribuição do indígena, hoje mais presente na região centro-oeste e norte do nosso país, mas que ainda com alguma influência, sobretudo nos hábitos alimentares, para o restante da população. Fora que boa parte das regiões geográficas do nosso país ainda tem lá a fonte, a raiz, que é a língua indígena. Então, inúmeras cidades têm essa característica de ter parte dos seus aspectos geográficos e físicos enumerados pelos indígenas. Um outro elemento-chave é o negro, que traz os hábitos alimentares da África, que traz a religião afro-brasileira, que traz o batuque, que traz a música, que traz a dança, que traz o folclore. Portanto, a composição étnica brasileira, ela é das mais diversificadas e, com certeza, uma das mais ricas do mundo. Bacana? Vamos visualizar isso, pessoal. Se nós estamos falando aqui de contribuição, eu trouxe aqui algumas contribuições dos indígenas para a formação étnica brasileira. Primeira lá, o costume, por exemplo, de utilizar a jangada, a canoa e a rede para dormir. Essa rede ainda muito utilizada na região norte do país e também do nordeste, que é uma tradição indígena. Ao mesmo tempo, a cultura com a contribuição para o folclore brasileiro e as danças, as lendas, que são explicações míticas a respeito da realidade, como, por exemplo, a existência do boto, do boitatá, do caipirora e por aí vai. A comida, tal como a canjica, pamonha, biju, pipoca, inhame, macaxeira, também chamada de aipim, farinha de mandioca e por aí vai. O artesanato, como a panela de barro, a moringa, e a língua, várias palavras, como, por exemplo, abacaxi, cipó e taparica, que é exatamente de matriz indígena. E um outro elemento-chave, o hábito de tomar banho diário. Isso é uma grande contribuição de higiene dos indígenas brasileiros, sobretudo para os europeus, que naquela época não tinham esse hábito tão constante do banho diário. Mas observe
que nós temos então lá, né, o aipim, também chamado de mandioca ou macaxeira, né? Nós temos lá a presença da tapioca, dormir em rede, né? Alguns tipos de folclore que marca essa população indígena no Brasil. Em relação ao negro, professor, o negro, infelizmente, trazido da África à força como mercadoria para o Brasil, também teve uma contribuição vibrante para a formação da cultura brasileira. Dentre eles, a religião. O sincretismo religioso, que é a combinação das divindades de origem africana com o cristianismo católico no Brasil, deu origem, por exemplo, né, à religião afro-brasileira, como a Umbanda e a Quimbanda. A gente pôde observar a música, né? Gêneros musicais como o samba, o axé, o carimbó, pagode, o lundu, tem origem na África. A dança, como o samba, a capoeira e o afoxé, a alimentação, a presença da feijoada, do quibe, do abará, do azeite de dendê, do vatapá e do caruru. A língua, palavras relativas a divindades e comidas e bebidas, como nomes de lugares, né, também marcaram a contribuição para a formação étnica do nosso país. E, finalmente, né, aqui alguns exemplos em imagens, como, por exemplo, o vatapá, a capoeira, né, a nossa feijoada tão desejada, né, o samba que marca o país, né, são características. E a contribuição do europeu, né? A religião, sem dúvida alguma, é uma das mais marcantes, sobretudo aí a presença do catolicismo no nosso país, da Igreja Católica, a língua, né, de origem portuguesa, a culinária, como o bolo doce e o café com leite, a arquitetura, bebidas como a cachaça, a cerveja e a sangria, e danças, né, danças folclóricas que se espalharam, né, pelo território nacional. E aí, de novo, eu trouxe aqui para você algumas imagens, como a de Catedral, né, em Olinda, né, tivemos aqui a imagem do pão de ló, né, e do café com leite, que são tipicamente contribuições europeias para a formação étnica do nosso país. Portanto, pessoal, o índio mais o negro e mais o europeu vai dar origem àquilo que nós chamamos de povo brasileiro. Então, o Brasil surge enquanto população com uma mistura de etnias e com uma verdadeira miscigenação. Contudo, durante muito tempo se construiu no Brasil a ideia de que, por ser de origem miscigenada, o Brasil tinha uma democracia racial, o que não é verdadeiro, infelizmente. Nós comentamos aqui, o nível de preconceito racial no Brasil ainda é algo muito forte. Eu faço um convite para você. Olhe, por exemplo, a quantidade de deputados e senadores que são negros. Olhe a quantidade de negros que são ministros do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal Militar. Observe quantos negros foram presidentes da história do Brasil. E aí fica muito claro que a discriminação, ela é uma realidade. E essa realidade pode e deve ser enfrentada com dois grandes vieses. O primeiro viés é a superação do preconceito, que parte de uma identidade de que a sociedade brasileira é preconceituosa e que nós podemos e devemos superar esse preconceito por entender que o outro tem o seu valor no seu caráter e não nas suas características biológicas. E a outra forma que o Estado brasileiro tem escolhido é a da política afirmativa, que é uma política, né, considerada transitória, ela não pode ser definitiva sobre o risco de criar um cisma, uma separação da sociedade brasileira, mas é uma política compensatória para darmos as mesmas oportunidades, né, de renda, de emprego, de ascensão socioeconômica, de acesso à universidade, ao concurso público, né, por parte da população de origem negra do nosso país.
É óbvio que a política afirmativa ela é extremamente polêmica, né? Porque, eventualmente, eu tenho o negro, né, que é de classe média ou de classe superior, e que não necessariamente precisaria de um sistema de cota para ter acesso à universidade ou ao serviço público, porque tem renda para bancar uma educação de qualidade e prepará-lo para essas funções. No entanto, a imensa maioria da população negra não tem essas condições. E isso é um dado econométrico, tudo bem, planilhado pelo IBGE. E aí o Estado brasileiro, independente do fato, né, de nós concordarmos ou não, ele faz uma opção, né, por dar um tratamento compensatório para os negros no Brasil, de forma a que nós possamos tentar promover, né, uma ascensão socioeconômica de maneira mais equitativa, de maneira mais igualitária, de maneira socialmente mais justa. Bacana? Confere aqui, pessoal. Com o intuito de sanar problemas relacionados à prática do racismo no Brasil, foi sancionada a Lei 12.288, de 2010, denominada Lei contra o Racismo. E lá, no seu artigo 1º, no inciso 1º, a lei define o que seja discriminação racial. Discriminação racial ou étnico-racial é toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, na cor, na descendência ou na origem nacional ou étnica que venha a ser objeto para anular ou restringir reconhecimento, gozo, exercício em igualdade de condições de direitos humanos, de liberdades fundamentais no campo político, econômico, social, cultural ou qualquer outro campo da vida pública ou privada. Isso é o que nós estamos chamando de racismo. É a forma sistemática, rotineira, pré-programada, ordenada para restringir, para limitar, para de alguma forma, né, anular qualquer tipo de direito que qualquer outro grupo étnico tem acesso no nosso país. E aí, observe, né, que o Brasil tem lá, eu digo, uma grata alegria que nós não temos rosto, né? Uma montagem aqui para você entender. Nós temos aí desde atleta olímpico, né, passando por indígenas, modelo, né, o astro do futebol, que é o Pelé, Ronaldo Fenômeno, Marina Silva, Dom Pedro II, Carmen Miranda, para mostrar que a população brasileira ela não tem rosto. Nós somos uma sociedade miscigenada, e devemos nos orgulhar disso, né? De que nós temos contribuições distintas para a formação do povo brasileiro. Bom, dito isso, pessoal, a gente vai começar a entender agora o que nós chamamos de dinâmica demográfica. E essa dinâmica demográfica, ela vai começar a ser entendida a partir de alguns conceitos fundamentais, beleza? Então vamos botar o nosso quadro em branco aqui. A gente quer entender, né, de dinâmica demográfica para entendermos lá o conceito de crescimento populacional. Quando nós falamos de crescimento populacional, nós temos alguns conceitos que a gente tem que revisar, né? E o primeiro conceito lá é o conceito de taxa de natalidade. Pessoal, a maioria das pessoas pensa que taxa de natalidade é a quantidade de crianças nascidas. Isso não é verdadeiro. Taxa de natalidade é o número de crianças nascidas vivas em relação à população absoluta. E para isso, nós utilizamos, né, uma formulazinha que não vai cair na sua prova, mas é apenas para que você tenha uma ideia como é que funciona, de que taxa de natalidade é igual
ao número de nascimentos vezes 1000 divididos pela população absoluta. Então, a primeira questão é: o que é a população absoluta? É a quantidade efetiva de habitantes de um determinado país. Por que a população absoluta é importante? Porque o cidadão pode ter nascido no Brasil e morar na Itália. Então, ele faz parte da população absoluta da Itália e não do Brasil. População absoluta é a quantidade efetiva de habitantes de um determinado país. Então, eu pego o número de nascimentos e multiplico por 1000. Professor, por que por 1000? Porque muitas vezes em demografia, a palavra demo significa população, grafia significa escrita, estudo, portanto, demografia é uma escrita sobre a população. Em demografia, muitas vezes eu quero saber a taxa de natalidade a cada 1000 habitantes. Professor, posso transformar isso em porcentagem a cada grupo de 100? Claro que sim, né? Sem problema nenhum. Nesse caso, eu multiplicaria por 100 e não por 1000. Então, taxa de natalidade é o número de nascimentos em relação à população absoluta. Nós temos um outro conceito importante, que é o conceito de taxa de fecundidade. Por que fecundidade é diferente de natalidade? Porque taxa de fecundidade é o número médio de vezes em que as mulheres, em sua idade reprodutiva, engravidam. Uma gravidez não significa nascimento. Eu posso ter um aborto induzido, eu posso ter um aborto natural, eu posso ter uma criança nascida morta. Portanto, taxa de fecundidade não é taxa de natalidade. Vamos botá-la aqui. Então, eu tenho um outro conceito importante, que é o conceito de taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de vezes que as mulheres engravidam durante sua vida fértil. Lembrando, né, sempre que taxa de fecundidade não é taxa de natalidade, porque eu posso ter, né, um aborto natural, um aborto induzido, ou a criança nascer morta, natimorta. Portanto, fecundada a mulher não significa que vai redundar em taxa de natalidade. Quando nós olhamos, no entanto, para a taxa de natalidade e de fecundidade no Brasil, nós observamos uma tendência de declínio. Eu costumo sempre pedir aos meus alunos para fazer a observação da própria família, né? Olhe lá para a sua família. Observe a quantidade de filhos que os seus bisavós, seus avós, seus pais e provavelmente você tem. Você vai observar de maneira muito clara uma tendência, uma trajetória de queda da taxa de fecundidade e natalidade. A pergunta é, por que é que isso ocorre? Então, vamos apagar para a gente botar isso para você. Então, pessoal, quando nós olhamos para o crescimento populacional brasileiro, nós temos uma tendência